Olhe bem para a bandeira do Brasil. Você provavelmente aprendeu na escola que o verde representa as nossas matas, o amarelo nosso ouro, o azul o nosso céu e o branco a paz, certo? Pois é, e se eu te dissesse que quase nada disso é verdade? Pelo menos não na origem. A nossa bandeira é um dos símbolos mais curiosos do mundo. Ela carrega desde segredos de imperadores europeus a símbolos astronômicos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na evolução desse símbolo tão importante. Prepare-se para ver o verde e amarelo de um jeito que você nunca viu antes. Mas para entender nossa bandeira hoje, temos que nos fazer uma importante pergunta. Como será que tudo isso começou? De onde surgiram os nossos símbolos? 1. O período colonial. Muita gente acredita que a bandeira do Brasil sempre foi verde e amarela, mas a verdade é que, por mais de 300 anos, o Brasil não teve uma bandeira própria. Como éramos uma colônia, o que tremulava nos nossos fortes e navios eram os símbolos de Portugal. No início, a bandeira que os indígenas viram chegar com as caravelas de Cabral foi a bandeira da Ordem de Cristo, aquela famosa cruz vermelha sobre um fundo branco. Ela não era apenas um símbolo religioso, era o símbolo do poder marítimo português. Nos navios daquela época, era essa cruz que marcava a expansão portuguesa. Conforme o tempo passava, as bandeiras mudavam de acordo com o rei que estava no trono em Lisboa. Tivemos a bandeira real, a bandeira da União Ibérica, quando Portugal e Espanha foram um só país, a icônica bandeira da Restauração, quando Portugal voltou a ser independente, a bandeira do Principado do Brasil e muitas outras. Mas o momento mais importante dessa fase colonial acontece no início do século XIX, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão. O Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Foi nessa época que se consolidou um símbolo que você vê na bandeira até hoje, mas talvez nunca tenha notado: a esfera armilar, que é a origem do círculo azul da bandeira atual. Ela era um instrumento de navegação que representava o mundo e as descobertas. Na bandeira dessa união política, a esfera armilar dourada sobre um fundo azul representava especificamente o Brasil. Ou seja, antes do losango e antes do Ordem e Progresso, a nossa primeira identidade visual oficial foi um instrumento astronômico. Isso mostra que as conexões do Brasil com o céu e as estrelas é muito mais antiga do que a República. Mesmo assim, a dúvida permanece. De onde surgiram então as cores verde e amarelo que tanto representam o nosso país? Será que elas realmente representam a natureza? 2. Império do Brasil. Já sabemos que durante séculos o que flutuava por aqui eram as bandeiras do Reino Português. Mas o grande divisor de águas aconteceu em 1822. Dom Pedro I decide que é hora de romper com Lisboa. Mas um novo país precisa de uma nova identidade. Foi nesse período que foi planejada a base da bandeira que conhecemos hoje. E aqui vem a primeira grande revelação. O verde e o amarelo não foram escolhidos por causa da natureza. Na verdade, eles eram uma homenagem direta às famílias que fundaram a nossa monarquia. O verde representava a Casa de Bragança, a dinastia de Dom Pedro I. Já o amarelo era a cor da Casa de Habsburgo-Lorena, a família da Imperatriz Leopoldina. Sim, a nossa bandeira nasceu como uma união de linhagens europeias. O losango amarelo sobre um fundo verde era um símbolo de prestígio imperial. Dentro desse losango, o círculo azul presente na bandeira anterior do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi modificado, abrigando a Cruz da Ordem de Cristo e a esfera armilar. Ao redor era possível ver, pela primeira vez, estrelas brancas sobre um fundo azul, representando as províncias do país naquela época. O resto da bandeira era composto pela coroa imperial e 2 ramos de plantas que moviam a nossa economia na época, o café e o tabaco. Mas se o Brasil se consolidou com essa bandeira bastante marcante e original, como então chegamos ao modelo atual? Por que foi preciso mudar? 3. O início do período republicano. No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil acordou com a monarquia e foi dormir com a república.
Com o golpe que derrubou Dom Pedro II e proclamou a República, os novos governantes tinham um problema urgente: o que fazer com a bandeira? Eles não podiam mais usar o brasão com a coroa imperial, pois isso seria uma propaganda do regime que acabaram de derrubar. A solução imediata foi uma cópia. Inspirados pelos ideais americanos, foi hasteada uma bandeira composta por 13 listras horizontais verdes e amarelas, com um quadrado azul no canto superior esquerdo, contendo 21 estrelas. Se você olhar para ela, é impossível não pensar na bandeira dos Estados Unidos. Aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre esse estilo de bandeira americano que influenciou muitas outras pelo mundo. O link desse vídeo está na descrição. Essa nova bandeira chegou a ser hasteada e foi usada no navio que levou a família real para o exílio, mas ela durou apenas 4 dias. Por que tão pouco? Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o novo chefe do governo provisório, não gostou nada da ideia. Apesar de ser o rosto da República, Deodoro acreditava que o Brasil precisava manter uma continuidade visual. Ele queria algo que não fosse uma imitação estrangeira. A proposta foi de, em vez de criar algo do zero, eles pegaram a bandeira do Império, mantiveram o verde e o amarelo, mas substituíram o brasão monárquico pelo globo azul que remetia à esfera armilar. No dia 19 de novembro de 1889, o novo desenho foi oficializado. Saía a coroa e entrava o lema que causa polêmica até hoje: Ordem e Progresso. Mas você sabia que esse círculo azul não é apenas um desenho qualquer? Sabia que ele é, na verdade, um registro astronômico de um momento histórico que ficou eternizado? 4. A bandeira atual. Afinal, o que aquele círculo azul realmente representa hoje em dia? Na verdade, aquele círculo é um registro do céu sobre a cidade do Rio de Janeiro visto no dia 15 de novembro de 1889, no dia em que a República foi proclamada. As estrelas representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. E tem um detalhe que muita gente não sabe: a ordem das estrelas está inversa, como se estivéssemos vendo elas de cima para baixo. Por isso, as constelações aparecem invertidas em relação ao que vemos daqui do chão. Isso acontece porque era assim que a Terra era vista quando se utilizava a esfera armilar, um eco claro da história da bandeira brasileira. E claro, não podemos esquecer da faixa branca com a frase Ordem e Progresso. Essas palavras vêm do positivismo, uma corrente filosófica que os militares da época seguiam fielmente. Hoje, a nossa bandeira tem 27 estrelas. Ao longo do tempo, mais estrelas foram adicionadas conforme novos estados eram criados. A bandeira do Brasil é única no mundo. Ela mistura o verde e o amarelo de uma monarquia europeia, formas geométricas, a frase de uma corrente filosófica e a astronomia do céu do Rio de Janeiro. Ela é uma testemunha de que a nossa história não é feita de uma única ideia, mas de várias camadas que se sobrepõem. Da próxima vez que você ver a bandeira nacional, lembre-se, você está vendo um pedaço da história da nossa nação. Se você gostou de descobrir esses segredos, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, se você gostaria de saber por que, mesmo existindo tantas línguas no planeta, quase todo mundo ainda precisa aprender inglês, clica nesse vídeo na tela que eu já te vejo lá para te contar.